No decorrer de pronunciamento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, descreveu a dissonância cognitiva derivada da distorção militante dos fatos na velha imprensa. Nós estamos causando uma mudança de estrutura na economia e os modelos tradicionais não conseguem capturar a velocidade da mudança. E tem o erro da narrativa política, que atrapalhou muito o governo durante todo esse tempo. Hoje, se vocês abrem os jornais, leem a mídia, 80% das notícias são ruins e 20% são notícias boas. Se você olhar os fatos e não as narrativas, 80% dos fatos são bons e 20% são ruins. Existe essa dissonância cognitiva que é produto da política. É um barulho político ensurdecedor de um regime que estava há 30 anos gerindo o país. É um regime estatista de prevalência social-democrata. Passamos 30 anos tendo presidentes de centro-esquerda. Agora é uma aliança de conservadores e liberais. Mudou o eixo. Conforme o ministro, há uma crise de acomodação. Alguns estão fazendo a militância deles. Isso vai desacreditando. Se tem um jornalista em que acontecem 10 coisas boas e uma ruim e ele diz que as 11 são ruins, ele está descredenciando o veículo dele. Baixam as assinaturas do veículo dele e vai perdendo credibilidade. Paulo Guedes apontou que a perda de credibilidade também afeta o judiciário, considerando os abusos e as invasões de competência. Ele disse: o ministro do Judiciário também comete excessos, manda prender, investigar, censurar empresários, está descredenciando o Supremo. E a população toda fica contra o Supremo. Isso é um exercício, um aprendizado. Há um barulho ensurdecedor porque houve uma ruptura da centro-esquerda. Foram 30 anos de regime assim. Foram 30 anos de impostos subindo. Estamos baixando os impostos. Foram 30 anos de economia fechada. Nós estamos abrindo. Nesta atuada, o economista ressaltou a importância de o governo Bolsonaro se manter adstrito à Constituição, além de frisar que aqueles que extrapolam suas atribuições se descredenciam. Qual governo mais fechou acordos comerciais antes? Eram 4. Nós fechamos 14. É um governo diferente dos anteriores. É natural. Já estava todo mundo acomodado no modo de vida anterior. Se você desloca o poder, a turma chia, reclama, sacode, joga pedra. Nós temos que jogar dentro das 4 linhas. Quem comete excessos se descredencia. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares, influenciadores e partidos censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui vendo tantos amigos. Eu acho que metade das pessoas aqui eu tenho alguma relação há algum tempo. Então é agradabilíssima a ideia de estar de volta para a minha cidade, que é o Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci, cidade onde eu vivo, e com tantos amigos. A pergunta do Josa é importante e ela se conecta também à própria previsão que a Firjan fez. Firjan acabou de um grupo técnico, gente séria, gente bem intencionada, vai crescer 1,5%, com inflação de 7,4%. Já está totalmente superado. Se não fizer nada daqui até o fim do ano, já cresceu 2,6%. Então, em vez de 1,5%, já está em 2,6% assim. E pode chegar a 3%. Inflação, 7,4%. Todas as revisões já estão em 6,7%. E tem gente como o Itaú, que já está falando que vai ser 6%. Então, você vê, 7,4% para 6%, de 1,5% para 2,5% já. Esse é o caso do erro, pelo aspecto técnico que nós chamamos de mudança de estrutura. Nós estamos causando uma mudança de estrutura na economia, então os modelos tradicionais não conseguem capturar a velocidade da mudança. Esse é o erro bem intencionado. Agora, tem o erro da narrativa política, que também atrapalhou muito o governo todo esse tempo, que é o erro intencional, é o erro da narrativa política. Então, hoje, se vocês abrem os jornais, veem a mídia, 80% das notícias são ruins e 20% são notícias boas. Mas se você olhar os fatos, não as narrativas, 80% dos fatos são bons e 20% são ruins. Então, existe essa dissonância cognitiva que é produto da política. Desde o início eu disse, é um barulho político ensurdecedor. Porque tinha um regime que estava há 30 anos gerindo o país. Era um regime estatista, é um regime de prevalência social-democrata, está tudo certo. Eu passei 30 anos tendo presidentes que eram de centro-esquerda. Agora é uma aliança de conservadores liberais, mudou o eixo. Tem essa crise de acomodação. Ou seja, alguns estão errando sem querer, porque a estrutura da economia está mudando, e alguns estão fazendo militância. E estão seguindo fazendo a militância deles. E isso vai desacreditando. O que acontece? Qual a virtude de uma democracia? É que quando alguém comete muitos erros, por exemplo, suponha que tem alguém no executivo cometendo erros, e a gente comete. Vamos supor que eu use palavra de baixo calão, ou xinguei usei alguma imagem que é politicamente incorreta. Na mesma hora, isso descredencia o executivo. E todo mundo fala, poxa, esse governo não tem modos, etc, etc. Cabe ao executivo mesmo se reorganizar e falar, alguém dá um toque em alguém e fala assim, olha, pega leve, tá ruim, tá ficando ruim, prejudica a nossa imagem, etc. Agora, vale o mesmo para os outros poderes. Se tem um jornalista que acontecem 10 coisas boas e uma coisa ruim, e ele diz que as 11 são ruins, ele está descredenciando o veículo dele. E aí baixam as assinaturas do veículo, e o veículo vai perdendo credibilidade. Acontece a mesma coisa com o próprio Congresso. Tem um deputado que xinga os outros poderes, diz que vai bater no ministro do Supremo, etc. Ele está descredenciando o Legislativo. Cabe ao Legislativo ir lá e dizer, olha, baixa a bola, porque você está descredenciando. O Legislativo é que tem que tomar a iniciativa. Está suspenso 1 ano. Porque se ele não faz isso, aí vem o Judiciário e interfere no Legislativo. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Né? Manda prender um deputado. Por quê? O próprio Legislativo é que tinha que ter feito o exercício de autocontenção. Mas aí tem o ministro do Legislativo, tem o ministro do Judiciário que também comete excesso. E aí manda prender, investigar, censurar, empresário. Está descredenciando o Supremo. Aí a população toda também fica contra o Supremo. Então, é um exercício. Isso é um aprendizado. A democracia viva, vibrante, trabalhando, um barulho ensurdecedor, porque pela primeira vez houve uma ruptura da centro-esquerda. Foram 30 anos de regime de centro-esquerda. Entrou um pessoal que pensa um pouquinho diferente. Por exemplo, foram 30 anos de impostos subindo. Nós estamos baixando os impostos. Foram 30 anos de economia fechada. Nós estamos abrindo a economia. E são dados. São dados. Se você pegar assim, qual é o governo que mais fechou o acordo comercial? Antes, eram 4. Nós fechamos 14. Mercosul, União Europeia, Área Livre de Comércio da Europa, quer dizer, nós fizemos 14 acordos comerciais. Então, é um governo diferente do anterior. E é natural, já estava todo mundo acomodado no modo de vida anterior. Você desloca o poder, a turma chia, reclama, sacode, joga pedra. Acontece.
Agora, nós temos que jogar dentro das 4 linhas, né? Todo mundo tem que ficar dentro das 4 linhas. Quem comete excesso se descredencia. Então, eu, finalizando essa primeira pergunta sua, Josa, por que erraram tanto? Erraram, mas erraram pesado, né? Quer dizer, no primeiro ano não vai haver reformas, não tem sustentação parlamentar. Milhões de pessoas nas ruas pedindo a reforma da Previdência. E milhões de pessoas nas ruas em Paris contra a reforma da Previdência. Olha a diferença de maturidade na opinião pública. E nós fizemos a reforma da Previdência no primeiro ano. Aí no segundo ano, o PIB vai cair 9,7%. A Inglaterra caiu 9,7%. A Itália caiu 8,7%. A França caiu 7,6%. A Alemanha caiu 5,6%. O Japão caiu 4,5%. O Brasil caiu 3,9%. Erraram. De novo. Depois falaram, não, o Brasil vai ficar em depressão porque eles não sabem lidar com isso. Não tem... Eu falei, vai voltar em V. Deve ser V de virtual, rindo, ridicularizando. Onde estão esses economistas hoje? Cresceu 4,5%. Mas foi populismo fiscal, gastaram muito dinheiro. A dívida PIB vai para 100% do PIB. Nós estamos apertando o BNDES agora para a despedalada final. Está faltando a despedalada final. Nós despedalamos quase 500 bilhões. Estão devendo só 90. Faltam 90 bilhões, que foram as pedaladas que o BNDES recebeu. O Supremo já nos deu, na verdade o TCU já foi consultado, já deu o parecer que ele tem que devolver. O presidente do BNDES já separou o dinheiro, está dentro de Basileia, está tudo certo, quer devolver o dinheiro, mas o corporativismo existe. E está cheio de diretor que gosta de receber bônus de 100 mil reais todo ano. E eles precisam desse dinheirinho lá, enquanto nós pagamos o custo da dívida. Nós estamos pagando aí 13%, 14% de juros da dívida, e eles querem ficar com o dinheirinho que foi repassado para eles a 3%. É um subsídio que a nação brasileira está dando para o BNDES. Nós queremos a despedalada final, nós queremos o dinheiro de volta. O BNDES, o TCU mandaram devolver o dinheiro. Mas a direção jurídica do BNDES está defendendo e quer ficar com o dinheiro. Não vai ficar, vai devolver. O TCU mandou devolver. O BNDES está fazendo um belíssimo trabalho de privatizações, de reestruturação das finanças de estados e municípios, reencontrou sua direção, não é mais o Recreio dos Bandeirantes, onde a paulistada vinha e pegava dinheiro subsidiado, dinheiro do trabalhador brasileiro, não é mais o Parque dos Campeões Nacionais, onde vão lá 2, 3 grandes empresas e chupa a grana toda. Não é mais assim, ao contrário, o que aconteceu foi o seguinte, é a primeira vez que tem uma recuperação econômica forte, 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Porque quando vence e eu vou dar números reais sem falar os nomes das empresas, por gentileza. Venceu um empréstimo de 10 bilhões de um campeão nacional no BNDES. Nós dissemos o seguinte, vai procurar sua turma. Você já é grande, vacinado, tem dinheiro, tem empresa, já é uma multinacional, já é um campeão internacional, não é nem campeão nacional mais, já é um campeão internacional, vai procurar sua turma, vai pegar dinheiro onde você quiser. Nós não vamos renovar esse empréstimo. Quando você não renova 10 bilhões, 5 bilhões, por exemplo, vem para despedalar. Vem para reduzir a dívida PIB, reduzir a dívida pública brasileira, que nos custa 13%, 14% ao ano. É o paraíso dos rentistas. Então nós temos que derrubar essa dívida. E a outra metade, os outros 5 bi, lá para os pequenos e médios. Resultado, 48% dessa expansão de crédito agora, na recuperação econômica brasileira, 48% foi para o pequeno e médio empresário. Isso nunca tinha acontecido antes. Então mudou o eixo, mudou a política. Então eles erram as previsões todas. Eles estão achando que estão vivendo naquele mundo de antigamente. O mundo já mudou, já está diferente. Eu vou dar vários exemplos para vocês, mas vocês vão entender por que é importante essa despedalada final. Porque quando nós entramos, a dívida PIB era 76% do PIB, 76,5% do PIB. Nós chegamos, fomos atingidos imediatamente, acabamos de chegar no governo, fomos atingidos pelo colapso da Argentina. 40% da nossa exportação de automóveis, exportações industriais de São Paulo, ia tudo para a Argentina. O PIB ali já era para ter caído 0,3%, 0,4%. E logo depois tivemos também a tragédia de Brumadinho. Mais uma queda de 0,3%, 0,4% no PIB. Quer dizer, nós já chegamos tomando uma bombada no PIB para cair mais de 0,5%. Conseguimos ir virando, e virando, e virando. No final do ano, crescemos 1,3%. Era para ter crescido 1,8%, quase 2%. E aí começamos a decolagem no início de 2020. A prova disso é que nós levamos 3 anos para conseguir bater o recorde de arrecadação que tínhamos atingido já em 2020, no início de 2020. Então o Brasil estava efetivamente decolando. Eu tinha segurança, certeza absoluta disso. E eu dizia, nós vamos surpreender. Eu ia aos fóruns internacionais, no G20, em Washington, ia a Davos, ia à OCDE em Paris, e dizia, olha, vocês estão subestimando o Brasil. Não subestimem o Brasil, nós somos uma grande nação. Nós vamos surpreender. Nós temos 30 anos de democracia, ela é robusta, ela é flexível.
Ah, ela está sob ameaça, o seu governo ameaça a democracia. Narrativa, fake news. É ao contrário. Agora sim é uma democracia ampla o suficiente. Democracia Saci Pererê, só tem perna esquerda, só pulava numa perninha. Cadê os conservadores? Cadê os conservadores? Cadê os liberais? Cadê os conservadores? Agora sim é uma democracia ampla. Ampla, tem voto dos dois lados, tem as duas perninhas, pode pular numa, pode pular na outra, pode escolher. Mas antes você era obrigado a votar só num lado. E criou-se uma convenção, o consenso no caminho da miséria. Que é para onde a Venezuela já está, é para onde a Argentina está indo, e para onde a gente estava indo devagarzinho. Porque eu, quando era jovem, o país crescia 7,3%, média de 3 décadas, 4 décadas, era 7,3%. Era o país que mais atraía gente do mundo inteiro. A maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, uma cultura empresarial, o sul todo foi industrializado, Juiz de Fora era Manchester mineira, cheia de café, têxteis e etc. Nós fomos sufocando a capacidade empresarial brasileira. E não é culpa da democracia, não. Os militares, nos últimos 2 governos, Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Telebrás, Nuclear, Portobras, travaram o crescimento brasileiro. Criaram crises cambiais recorrentes. Vieram os civis e, por incapacidade de gestão, levaram para a hiperinflação. Os militares tinham estabilizado o desastre. 200% de inflação, 3 anos seguidos. Os civis chegaram e tocaram fogo no que sobrou. Por incapacidade política e econômica. Incapacidade política, porque tinham ficado tanto tempo fora do poder que não sabiam governar. Incapacidade econômica, porque chegou uma opção de gente que começou a congelar preço, congelar poupança, fizeram 3, 4, 5 erros. Tiveram 10 anos de erro, toda a mídia perdoando tudo. Por quê? Porque a esquerda tinha chegado finalmente ao poder. Então pode errar à vontade, não tem problema. Aí quando tem um governo conservador, tem 1 ano, nem começou o governo ainda, está tudo errado, está errado. Aí vem o Covid e a turma ainda sabota, tenta derrubar o barco, afundar. Toda a nave, toda a arca de Noé tem um pica-pau a bordo, né? Furando, para tentar fazer água, né? É natural, né? É da natureza humana, né? Mas você tem que pensar maior um pouco. Tem que pensar no país. Tem que pensar em 200 milhões de pessoas que estão aqui fora que dependem da gente. E faz a crítica do que é errado e faz o elogio do que é certo. Então essa despedalada final do BNDES é importante porque a dívida PIB, que diziam que ia para 100% do PIB, se agora o BNDES devolve, ela volta praticamente ao mesmo patamar que estava quando nós chegamos. Então, os senhores fazem parte de uma geração que venceu 2 guerras sem empurrar a conta para filhos e netos. A dívida PIB é 76 e pouco do PIB, ela vai voltar para 76, mas ela estava em 77,6 no mês passado. Agora o BNDES devolve isso, a gente volta, está do jeito que estava. Você pode olhar seus filhos e netos e falar assim, ó, o trabalho está feito, nós fizemos a nossa parte, nós pagamos a crise, não empurramos para vocês. O que governos passados faziam em bola de neve, endividando em bola de neve as gerações futuras do Brasil. Então nós tivemos o duplo compromisso durante todo o governo. Não falta dinheiro para a saúde, mas nós vamos proteger as futuras gerações. Ano a ano nós mantivemos esse compromisso, ano a ano.